Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Fé Inabalável. Eu sou a Lucinda Braga. E eu sou o Luís Melo e juntos vamos estudar o currículo de Doutrina e Convénios proposto no programa Vem e Segue-me. Nesta semana vamos estudar as secções 18 e 19 de Doutrina e Convénios. Recordamos que, apesar de tentar estar sempre em harmonia com os ensinamentos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, as opiniões expressas neste programa são pessoais e não vinculativas. Ao longo deste ano, iremos ter connosco alguns convidados. O irmão Ricardo Lima, bispo da aula de Braga, será o primeiro já na próxima semana. E para esta aula nós temos algumas perguntas. Os chamados de líderes são sempre inspirados? Por que é que Cristo suou o sangue por todos os poros no jardim de Getsemane? O que nos aconteceria se Cristo não tivesse pago pelos nossos pecados? Como já tínhamos dito, esta semana vamos estudar as secções 18 e 19 de Doutrina e Convénios. A tradução do Livro de Mórmon estava a chegar ao fim. Oliver Cowdery e todas as pessoas que estavam da família Whitmer queriam saber o que é que iria acontecer a seguir, depois da tradução estar terminada. Doutrina e Convénios 10 já tinha revelado que a Igreja iria ser restaurada também. E Oliver Cowdery e David Whitmer queriam saber o que é que eles iriam fazer, qual era o papel deles neste próximo passo da restauração do Evangelho nestes últimos dias. Para responder a essa pergunta deles, Joseph Smith orou e recebeu a revelação que está registada em Doutrina e Convénios 18. Nela, tanto David Whitmer como Oliver Cowdery foram incumbidos de uma tarefa interessantíssima, de encontrar e chamar os primeiros 12 apóstolos desta última dispensação do Evangelho na Terra. Martin Harris também recebeu essa mesma incumbência na secção 19. No entanto, a secção 19 tem algumas outras particularidades também. Martin Harris já se tinha oferecido para custear a impressão do Livro de Mórmon. Ele era, de todos os amigos de Joseph Smith, a pessoa mais abastada. Todos os outros eram paupérrimos. No entanto, quando tanto ele, Martin Harris, como Joseph Smith começaram a procurar por um impressor que fosse fazer a impressão do Livro de Mórmon, ficaram a saber que a impressão ia ser bastante mais cara do que eles originalmente antecipavam. Para imprimir os primeiros 5.000 exemplares, o custo iria ser perto de $3.000. Ora, $3.000 dessa altura representam hoje, em termos de euros, mais ou menos 80.000 euros. Martin Harris era um fazendeiro abastado e a fazenda dele era cobiçada por todas as pessoas naquela zona porque era uma fazenda muito boa, produzia muito bem. Eles tinham, durante 10 anos, tinham conseguido pagar aquela fazenda e Lucy Harris, a mulher de Martin Harris, não estava nada contente com a ideia de terem que hipotecar a fazenda para poderem custear a impressão do livro. Inicialmente, eles contactaram um impressor, Grandin, E.B. Grandin, que era da mesma cidade onde eles naquele momento residiram, era de Palmyra, mas E.B. Grandin recusou-se a imprimir o Livro de Mórmon porque achava que era uma farsa e ele não queria estar envolvido com aquele projeto. Eles então encontraram um segundo impressor numa cidade um pouco mais distante e esse homem, sim senhor, estava disponível. Mas antes de se comprometerem com esse segundo homem, eles decidiram voltar a E.B. Grandin e dizer: olha, temos aqui um concorrente teu que se prestou para fazer a impressão, não queres reconsiderar a tua resposta? E E.B. Grandin disse: sim senhor, eu quero, mas eu preciso que imediatamente me sejam pagos os $3.000 para que eu possa fazer isto. Martin Harris começou a ficar um pouco preocupado com a quantidade de dinheiro que ele iria gastar e o facto de ter que hipotecar a sua fazenda para fazer isso. E ele dirigiu-se a Joseph Smith pedindo um testemunho, pedindo uma revelação que lhe dissesse exatamente aquilo que ele deveria fazer. E Doutrina e Convénios 19 contém essa revelação. Nela temos uma conversa muito franca, uma conversa muito tocante entre o próprio Salvador Jesus Cristo e Martin Harris, na qual o próprio Salvador começa pela primeira vez nesta última dispensação a revelar coisas grandiosas acerca do seu sacrifício expiatório.
e como isso se comparava com o sacrifício que Martin Harris iria fazer. Martin estava a pôr muito mais em jogo do que somente os $3.000 que lhe estavam a ser pedidos. Ele estava a pôr a sua reputação, ele estava a pôr o seu casamento e ele estava a pôr a influência que ele tinha naquela comunidade toda em jogo e em risco quando tomou aquela decisão. Lucinda, então, esta semana, para começarmos a estudar Doutrina e Convênios 18, gostava de fazer aqui uma pequena divisão. Os primeiros 8 versículos desta secção foram dirigidos exclusivamente para Oliver Cowdery, enquanto que a partir do versículo 9... Ao 30. Exatamente. A partir do versículo 9, o Senhor começa-se a dirigir diretamente a David e ao Oliver, portanto, aos dois ao mesmo tempo. Portanto, em relação aos versículos de 1 a 8. E diz assim: Agora eis que, por causa daquilo que tu, meu servo, Oliver Cowdery, desejaste saber de mim, digo-te estas palavras. Eis que te manifestei por meu espírito em muitas ocasiões que as coisas que escreveste, e ele foi o principal escrivão do livro de Mórmon, as coisas que escreveste são verdadeiras. Portanto, sabes que são verdadeiras. E se tu sabes que são verdadeiras, eis que te dou um mandamento, que confies nas coisas que estão escritas, porque nelas estão escritas todas as coisas concernentes ao alicerce da minha igreja, o meu evangelho e a minha rocha. Portanto, se edificares a minha igreja sobre o alicerce do meu evangelho, ou seja, aquilo que está escrito no livro de Mórmon e nas Escrituras, as portas do inferno não prevalecerão contra ti. David e Oliver queriam saber qual era o papel deles, o que é que eles tinham que fazer para ajudar a estabelecer a Igreja do Senhor aqui na Terra nesta última dispensação. E o Senhor é muito claro. Leiam as Escrituras, aprendam bem os princípios que lá estão contidos, pois nelas vocês podem saber tudo aquilo que têm que fazer para estabelecer a minha Igreja aqui nesta terra, na Terra. Interessante aqui que talvez Oliver não tivesse ainda feito esta conexão. Nós acabámos de traduzir um livro de Escrituras, eu sei que este livro é verdadeiro, no entretanto eu ainda tenho algumas dúvidas sobre aquilo que eu devo fazer para ajudar a estabelecer a Igreja. E isto é uma lição para nós. Muitas vezes nós temos essa mesma pergunta, o que é que nós podemos fazer? E a resposta encontra-se no mesmo sítio, na mesma fundação, na mesma rocha inabalável que Jesus Cristo aqui indicou a Oliver e a David, que são as Escrituras. Okay? É aí que nos temos que basear. E aqui no versículo 2, como é que eu ia dizer? Ele está a querer fortalecer o testemunho de Oliver em relação ao trabalho que ele estava a fazer. Ele realmente desempenhou um papel muito importante como escrevente do livro Mormon, mas ele ainda estava, como disseste bem, ainda estava com algumas dúvidas. E ele estava a querer lembrar ao Senhor que em outras ocasiões ele já tinha confirmado que esta obra era verdadeira e que ele estava empenhado nesta obra. Se formos a Doutrina e Convênios 6, o versículo 17, o Senhor também se dirige a ele e diz-lhe: digo-te estas coisas como um testemunho a ti de que as palavras, ou seja, a obra que estás escrevendo, é verdadeira. E ele agora aqui no versículo 2 volta a reforçar: tu sabes que estas coisas são verdadeiras. Tu até já viste um ser celestial, tu até já viste as placas, mas isto era talvez, e é curioso como o Senhor fala conosco e responde aos anseios do nosso coração. Né? E em relação ao trabalho de Oliver Cowdery, ele precisava de ter esta certeza, esta confirmação de que o trabalho dele era válido. E ele próprio estava a ser um grande contributo para que este livro pudesse ser impresso e agora pudesse ser distribuído e espalhado por todo o mundo. Então, é o próprio Senhor a testemunhar que o livro de Mormon é verdadeiro. Exatamente. E que os ensinamentos do livro de Mórmon são cruciais para que eles soubessem como deveriam fazer este trabalho. Exatamente. Muito bem, muito bem. A partir do versículo 6, é-lhes dito aquilo que eles devem principalmente pregar ao mundo. Eis que o mundo está amadurecendo em iniquidade e é necessário que os filhos dos homens, tanto os gentios como a casa de Israel, sejam levados ao arrependimento. Mais uma vez, com o novo entendimento que nós temos do arrependimento, sobre o qual falámos no nosso último debate,
Nós vemos aqui que não era uma questão de que o mundo estivesse completamente em iniquidade e que houvesse muitas pessoas iníquas e a pecar é imenso. A questão aqui mesmo é que o arrependimento é o princípio, é o nome geral para o nosso aperfeiçoamento. Portanto, esta é a mensagem que tem que ser pregada, é sempre o arrependimento. E não só, o arrependimento não é só o deixar de fazer coisas erradas, é o começar a fazer as coisas certas, porque o arrependimento tem que gerar uma mudança no nosso coração, tem que gerar uma mudança na nossa vida. E era isto que as pessoas estavam a precisar na vida delas. Não só deixar de lado as coisas que estavam a ser erradas, mas a partir de agora ter uma nova atitude em relação a Deus e em relação à sua igreja. Por isso é que é tão fundamental, e vamos ver mais à frente, agora na secção 19, como o arrependimento é a chave, a tal chave que abre as portas da misericórdia e da expiação de Cristo. Ele expiou para que nós pudéssemos nos arrepender. Uma mensagem perfeitamente atual para os dias de hoje, para mim, para ti e para todos nós. O arrependimento continua a ser o foco da nossa vida, o foco dos nossos esforços aqui na Terra para nos aproximarmos mais de Cristo, para fazermos com que o seu sacrifício expiatório possa realmente ter um efeito purificador nas nossas vidas. Nos versículos 7 e 8, temos aqui uma coisa interessante. Aparentemente, e nós já sabemos que Oliver era uma pessoa muito mais letrada, muito mais estudiosa, com capacidades de escrita, com capacidades de expressão muitíssimo superiores a Joseph Smith. Chegando a esta altura em que o livro de Mormon estava praticamente escrito, provavelmente Oliver, pelos vistos, começou a duvidar um pouco, ou a ter algumas questões, não a duvidar, mas a ter algumas questões sobre o porquê que Joseph Smith, este agricultor não analfabeto, mas bastante menos capaz em termos intelectuais do que ele, porque é que ele estaria a ser chamado como profeta e como líder e não ele, Oliver Cowdery. E então o Senhor aqui fala diretamente a Oliver e diz-lhe algumas coisas interessantes. E assim como foste batizado pelas mãos do meu servo Joseph Smith Jr., de acordo com aquilo que eu lhe ordenei, ele cumpriu aquilo que lhe ordenei. E agora não te maravilhes que eu o tenha chamado por um propósito meu, propósito esse que me é conhecido. Portanto, se ele for diligente na observância dos meus mandamentos, será abençoado com vida eterna. E o seu nome é Joseph. Isto é Cristo a testificar a Oliver Cowdery que ele chamou de Joseph. E que o propósito, ainda que não seja aparente para Oliver naquele momento, é um propósito conhecido pelo Senhor. Isto é fácil para nós, neste momento, dizermos, sobre o profeta Joseph Smith, claro que nós devemos seguir o profeta Joseph Smith. E sobre o nosso bispo? E sobre a nossa presidente da Sociedade de Socorro? Quando nós não vemos olho a olho, quando nós temos um curso e ela não tem, quando ela tem uma maior dificuldade em ler do que nós temos, quando o bispo não diz as coisas, não fala de uma maneira tão eloquente como nós falamos, será que pensamos da mesma maneira que Oliver pensou aqui? Eu posso testificar. E eu não estou a falar aqui isento de culpa. Eu já tive ocasiões em que alguns dos líderes que me foram postos à frente, eu olhei para eles e pensei, vai-me ser difícil seguir este homem, ou vai ser difícil ouvir as palavras desta mulher, porque eu sei que a sua capacidade intelectual está muito aquém e que eles não vão pensar bem acerca de determinadas coisas. Mas eu posso testificar hoje que o Senhor chama os seus líderes por revelação. E Ele tem um propósito esse que lhe é conhecido a Ele. E se Ele o chamou naquela altura, e eu acredito que todos os chamados de todos os nossos líderes, de todos os nossos professores, são chamados e inspirados, é porque nós temos algo a aprender, porque eles têm alguma coisa a contribuir. O Senhor, que é omnipotente, que é omnisciente, sabe qual é o propósito que Ele tem para aquela pessoa. Não só no crescimento dela própria, mas no crescimento daqueles que, com fé, ouvirem as suas palavras e acatarem os seus conselhos. Lembremos que o próprio Jesus Cristo chamou Judas. E esse chamado não foi em vão. E nós hoje podemos pensar, Judas, mas que propósito grandioso, que propósito bom é que havia no chamado de Judas. E nós podemos não o discernir. No entretanto, esse propósito é conhecido ao Senhor e Ele sabe qual é. Ele sabe qual é esse propósito.
Portanto, nós temos que ter confiança nos nossos líderes que chamam outros líderes, que os chamados que são estendidos são para benefício nosso, principalmente, mas também deles. E que por vezes nós não conhecemos o propósito do Senhor. Uma frase que eu cunhei há uns tempos atrás foi: o desconhecer o motivo não deve ser causa para desconfiar. Ou seja, só por eu não saber o porquê que o Senhor está a fazer uma coisa, não deve ser motivo suficiente para eu desconfiar de que o Senhor sabe aquilo que está a fazer. É importante ser-se instruído, conseguirmos ter uma compreensão, um entendimento melhor daquilo que estamos a ler, conseguimos também nos expressar melhor para os outros e fazermos com que as outras pessoas também nos consigam entender, mas na verdade nas coisas do Senhor, quem ensina é o Espírito. E se nós realmente aceitarmos aquele líder como alguém que foi chamado sobre revelação e inspiração, e sabemos que é a vontade do Senhor que ele possa estar naquele chamado e desempenhar as funções daquele chamado, e se pudermos apoiá-lo em tudo o que ele puder, então o Senhor vai qualificar, e se exatamente tiver disposição para poder aprender e poder ser solícito à vontade do Senhor, o Senhor vai qualificar aquele homem ou aquela mulher naquele chamado. E nós só temos que confiar na vontade do Senhor de querer aquela pessoa, que ela possa estar naquele determinado chamado. Por isso é um voto de confiança que nós damos à pessoa, mas também é um voto de confiança que nós temos perante o Senhor, dizer: olha, eu aceito os teus líderes, mesmo com as limitações que eles possam ter, mesmo com, sei lá, às vezes acharmos que eles não estão tão à vontade a falar, ou que não sabem, ou que não têm tanto conhecimento como às vezes nós supomos que até temos mais, mas na realidade eu posso testificar, Luís, que eu já assisti a algumas pessoas bastante eloquentes a falar, e na realidade gostei muito de ouvir, gostei de aprender, mas não entrou. Ou seja, não entrou a ponto de provocar uma mudança no meu coração. E já tive mesmo líderes, que eles falavam com o coração, não com as palavras, falavam com o coração. E isso, quando os ouvia, fazia-me sentir muito melhor e fazia-me querer também ser um bocadinho como eles. Por isso, o Espírito é que ensina, o Espírito testifica, e não devemos de maneira alguma julgar as pessoas só porque têm menos instrução, ou às vezes eles são grandes gigantes espirituais com o qual nós temos muito que aprender, muito que aprender. E às vezes o nosso orgulho é o que nos impede de aprender com estas pessoas. É verdade. A partir do versículo 9, o Senhor agora começa a dirigir-se tanto a Oliver Cowdery como a David Whitmer. E ele agora aqui diz qual vai ser a missão que eles vão ter que fazer agora durante os próximos 6 anos. Na verdade, eles recebem este mandamento hoje de ir encontrar os 12 apóstolos, mas esta tarefa só ficou concluída mais ou menos 6 anos depois. Exatamente. Só nessa altura que o quórum dos 12 apóstolos é que foi estabelecido oficialmente, não nesta altura. Mas esta secção é uma secção preparatória para os 12. Foi uma secção preparatória para que os 12 pudessem saber qual as suas responsabilidades na obra do Senhor. No seu chamado, exatamente. E na verdade eles não foram chamados para encontrar 12. Eles foram chamados para encontrar somente 10. E porquê? Nós aqui no versículo 9 lemos que o Senhor chama Oliver Cowdery e David Whitmer para ser 2 dos seus apóstolos originais. E é interessante ler isso. E agora Oliver Cowdery dirige-me a ti e também a David Whitmer por meio de mandamento, pois eis que ordena a todos os homens de todos os lugares que se arrependam. E fala a vós como falei a Paulo, o meu apóstolo, porque sois chamados pelo mesmo chamado que ele. Portanto, estes 2 já está feito. Meus amigos agora têm que ir encontrar mais 10. E esse trabalho demorou 6 anos. Exatamente, mas de qualquer maneira, quer Oliver, quer David e mais tarde Martin Harris, eles eram também considerados umas testemunhas especiais. Não só porque foram testemunhas especiais, coincidência, do livro de Mormon das placas, testemunhas especiais das placas, como também eles agora eram testemunhas especiais que eles tinham que encontrar estes 12 homens, neste caso estes 10, e poder-lhes transmitir tudo isto que o Senhor estava a ensinar aqui nesta secção. Lucinda, podias ler, por favor, de 10 até ao 16?
Lembrai-vos de que o valor das almas é grande à vista de Deus, pois eis que o Senhor, o vosso Redentor, sofreu a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens, para que todos os homens se arrependessem e viessem a Ele. E ressuscitou dentre os mortos, para trazer a si todos os homens sob condição de arrependimento. E quão grande é sua alegria pela alma que se arrepende. Portanto, sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se trabalhardes todos os vossos dias clamando arrependimento a este povo, e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. E agora, se vossa alegria é grande, com uma só alma que tiverdes trazido a mim no reino de meu Pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. Esta secção fala muito sobre o arrependimento, e no contexto do arrependimento, ele começa aqui a falar sobre o valor das almas, que é grande à vista de Deus. E em relação às almas, ao valor das almas, ela é tão preciosa à vista de Deus que Ele deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que através do derramamento do seu sangue Ele pudesse fazer com que todos os homens se chegassem a Ele. É curioso falarmos, curioso não, é muito interessante saber que nós para Deus e para Cristo temos um valor infinito. E Ele ama-nos tanto que o nosso Pai Celestial deu o seu Filho Jesus Cristo para que Ele pudesse, através do seu sacrifício expiatório, nos poder resgatar e poder fazer com que nós todos nos pudéssemos chegar a Ele. Esta revelação, ela fornece uma justificativa para o arrependimento que está centralizado no sacrifício de Jesus Cristo. Repare que ela aqui, ela está a falar sobre arrependimento e automaticamente está a falar logo sobre o valor das almas, como se estes dois conceitos estivessem interligados. E estão. Há um historiador da Igreja, que ele chama-se Stephen Harper, que ele disse que isto aqui era como se fosse, esta secção é como se fosse uma equação. Não sei se tu leste isso, que ele diz que o valor de cada alma é diretamente proporcional à expiação infinita de Jesus Cristo. E gostei também de um pensamento que Thomas S. Monson disse, que o valor de uma alma é a sua capacidade de tornar-se semelhante a Deus. Joy Jones, a Presidente-Geral da Primária, ela fez um discurso também muito interessante, que ela fez uma diferença entre o valor e a dignidade. Ela está a dizer que o valor e a dignidade, eles não têm o mesmo significado, que o valor espiritual significa darmos a nós o valor que o Pai Celestial também nos dá a nós próprios, que é o valor que o mundo não nos dá. Por outro lado, a dignidade, ela é alcançada por meio da obediência. Se nós pecarmos, somos menos dignos, mas não perdemos o nosso valor perante Deus. O nosso valor é inalterável. Gostei muito do comentário da irmã Joy Jones. É engraçado que em inglês as duas palavras que ela utiliza são worthy and worth. Portanto, é o valor e a dignidade. Em português são bastante diferentes, mas em inglês são bastante semelhantes. É worthy and worth. E o nosso valor realmente não muda com a nossa dignidade. Não é por eu ser mais digno ou menos digno que o meu valor aumenta ou decresce. Para Deus nós temos sempre o mesmo valor. A nossa dignidade é que muda. O valor das almas é realmente grande à vista de Deus. E era isso a primeira coisa que os apóstolos tinham que lembrar. E era isso que eles tinham que lembrar. Por vezes nós olhamos para as pessoas e olhamos para a sua dignidade. E como é que esta pessoa vai ajudar o reino a crescer aqui na terra? Mas à vista de Deus, o valor daquela pessoa é um valor infinito. Tão infinito como o próprio Deus é. Exatamente. O presidente Brigham Young, que ele disse: o menor e mais inferior de todos os espíritos que vivem sobre a terra hoje vale mais que muitos mundos. Não importa o que aconteça, sempre temos valor diante dos olhos do nosso Pai Celestial. Então nós somos de infinito valor para Ele. E é isso que me estavas a dizer, e é essa mensagem, e quando nós ministramos nos nossos chamados, o chamado dos 12, que era isso que eles estavam aqui neste momento a aprender, é isso que nós temos que olhar para as pessoas e ver o valor que elas têm. E nesse caso ajudá-las a que elas possam mudar as suas vidas e conhecer o Salvador. Lucinda, já agora faço-te uma pergunta. Se em vez de vários bilhões de filhos de Deus virem à Terra, se fosse só tu, será que o sacrifício de Jesus Cristo era diferente? Será que a quantidade de dor que ele sofreu seria diferente por só ter que vir
pagar, como diz aqui assim no versículo 11, sofrer a dor de todos os homens. Se fosse só um filho de Deus, será que este sacrifício de Jesus Cristo seria de uma intensidade diferente? Não, eu acho que seria exatamente igual. Porque eu tenho tanto valor como todos os filhos do Pai Celestial que habitam, que habitavam e que habitarão nesta terra. Por isso, Precisamente. Precisamente. acho Há que uma seria coisa igual. que nós temos que compreender aqui. O sacrifício de Jesus Cristo não aumentou nem diminuiu em termos de intensidade e em termos de dor por cada pecado que eu cometo, por cada erro que eu cometo. Não é por eu cometer mais um pecado a mais do que aquilo que devia, que de repente esse já não está coberto pelo sacrifício de Jesus Cristo. Okay? Não é por ser um filho na Terra ou por serem bilhões de filhos na Terra que o sacrifício de Jesus Cristo muda. Existe aquela frase quid pro quo, ou seja, nós temos que fazer as contas deste lado da equação e o igual tem que ser igual ao que está do outro lado da equação, não é? Aqui os dois lados não são iguais. Mesmo que eu aqui deste lado, que são os erros que eu cometi, o total seja 200 ou 300, o sacrifício do Salvador neste outro lado da equação é sempre infinito. Foi um sacrifício infinito. Portanto, esse é o valor das nossas almas. Que Cristo não veio para pagar por uma quantia finita de erros, por uma quantia finita de defeitos que nós temos, mas Ele fez um sacrifício infinito em termos de profundidade, em termos de tamanho. E a beleza disto é que é por causa deste sacrifício que Ele fez que o arrependimento tem algum valor. Eu gosto sempre de analisar bem os 4 primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. E sabemos que o primeiro princípio do Evangelho é a fé em Jesus Cristo. Ora, nós só nos arrependemos porque nós temos fé que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados e que o seu sacrifício expiatório realmente foi aceito e é então válido para nos tirar a culpa dos pecados que cometemos. Se eu não tivesse fé em Jesus Cristo e no seu sacrifício expiatório, eu nunca iria estar apto a arrepender-me. Para que é que eu me vou arrepender se eu vou continuar a ter que pagar por aquilo que eu fiz? Por exemplo, o arrependimento não nos serve de nada no sistema judicial. Se eu vou e arrombo uma casa e assalto esta casa, eu quando vou ao tribunal eu posso dizer, estou muito arrependido, mas eu vou ter que servir o meu tempo de cadeia. Não é? No entretanto, através da nossa fé em Jesus Cristo, e temos fé que por causa do sacrifício expiatório dele, a culpa e as consequências dos nossos erros podem ser tiradas, podem ser levantadas de nós, desde que nos arrependamos. A fé em Jesus Cristo e o arrependimento estão intrinsecamente ligadas por causa deste princípio. E o arrependimento também está ligado com a expiação. Certamente. Não valia a De pena outra arrependermos. de outra maneira, não seria possível haver a expiação, porque a expiação é válida para aquele que verdadeiramente se arrepende. Se arrepende, não é? exatamente. E só é válida para eles. E só é válida para eles. Por isso, enquanto Cristo, ao morrer e ressuscitar, ele ressuscitou para todos, sejam eles dignos ou indignos, justos ou injustos. Mas na expiação, a expiação só é válida para aquele, é condicional, só é válida realmente para aquele que verdadeiramente se arrepende e que tem o desejo de mudar as suas vidas e chegar a ele. Que faz uso desse princípio. Que faz Exatamente. uso desse princípio que só é possível e só é válido e só é ativo porque Cristo pagou pelos nossos pecados. Exatamente. Isto é a mesma coisa que nós ouvirmos dizer assim. Eu quando leio estas escrituras é como se eu estivesse a sentir Cristo a dizer assim, olha, eu fiz isto tudo por ti porque tu és muito valioso para mim. Tu és valiosa para mim. Por isso nós não podemos nunca descurar o nosso valor aos olhos do nosso Pai Celestial. E nós muitas vezes, às vezes acontece, não é? Às vezes damos tão pouco valor a nós próprios, ou porque achamos que não somos capazes, ou porque achamos que o outro é sempre melhor do que nós. E no fundo nós estamos a deixar que estes maus sentimentos entrem em nós e não nos façam progredir, não nos façam ir mais além, não é? E o que o Senhor está a dizer, olha, tu és capaz.
acredita em mim, acredita no poder da minha expiação, acredita no poder capacitador da minha expiação, e tudo aquilo que tu não consegues fazer, porque achas que não és capaz, quero que saibas que és, porque foi por isso que eu também sofri. Não foi só por os teus pecados, não foi só por os teus erros, foi também por aquilo que tu achas que não és capaz de fazer e que consegues. Tal poder capacitador que o Senhor também dá aos seus líderes, quando muitas vezes eles acham que são incapazes porque não são tão bons a falar ou tão bons a explicar, mas que o Senhor dá esse poder para que eles possam realmente sair-se bem na obra dele. Sim, Senhor. O Senhor qualifica aqueles que Ele chama. Qualifica a quem chama. As últimas palavras aqui nestes versículos são interessantes e fala ainda sobre o valor da alma, o valor das almas. Portanto, diz ele aos 12 apóstolos, e está a dizer a estes 2 que já foram chamados, que ele próprio chamou diretamente: sois chamados para clamar arrependimento a este povo. E se vocês trabalharem todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo, e trouxerem a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria no reino dos céus. Mas maior alegria teremos se conseguirmos, através dos nossos esforços, trazer ao Pai Celestial mais dos seus tão valiosos filhos. Lembremos mais uma vez da imagem da foice. Nós não usamos a espada para tentar distinguir quem é bom, quem é mau. A nós é-nos dada a foice para colhermos e trazermos todos a Cristo. Okay. E nestes todos, nós temos que pensar todos os que estão deste lado do véu e todos aqueles que também estão do outro lado do véu. Não é? Porque o trabalho de salvação é dado a todos. Nós, através da nossa obra vicária, nós também fazemos com que muitos dos nossos antepassados e todos aqueles que nós pudermos salvar, que eles também possam ser beneficiados com alegria do arrependimento e também da expiação. Jesus Cristo também tem efeito sobre eles. A coligação de Israel, da qual o nosso profeta falou nesta última conferência geral. Dá-nos os lados do véu. Exatamente. Foi isso que eles foram chamados a fazer. Exatamente. Passando aqui agora para os versículos 17 e 18. Estes versículos são muito bonitos e eu gosto muito deles, e dizem: eis que tendes diante de vós o meu evangelho e a minha rocha e a minha salvação. Pedi ao Pai em meu nome com fé, acreditando que recebereis, e tereis o Espírito Santo que manifesta todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. Tenham confiança não só no Evangelho que já está escrito, que já está diante de vós, que tendes nas Escrituras, e nomeadamente ele aqui estava a referir-se mais especificamente ao livro de Mórmon, mas também tenham confiança no Espírito Santo, que vos dará todas as coisas que são convenientes aos filhos dos homens. E nós temos que ter esta confiança, que esta promessa não foi só feita a Oliver Cowdery e a David Whitmer. Esta é uma promessa que é válida de Jesus Cristo e do Pai Celestial para todos nós. Ele está apto e Ele está desejoso de nos instruir nas Escrituras e através do Espírito Santo. E muitas das vezes eles vão de mão dadas. As Escrituras e a influência do Espírito Santo vêm de mão dadas para nós. Exatamente. Agora, em relação aqui ao chamado dos 12, há sete coisas que fazem parte da responsabilidade dos apóstolos. E nós podemos ver que isto vai do versículo 26 ao 36. Eu vou só dizer assim quais são. Nós no versículo 28 podemos ver que eles são chamados para ir a todo o mundo e também a pregar o Evangelho. Depois no 29 temos que eles são designados para batizar em nome de Cristo. No 30, que deverão fazer de acordo com as palavras que estão escritas nas Escrituras. Ou seja, eles têm de conhecer a lei e vivê-la. Depois, no 31, diz que eles devem andar retamente perante Cristo e não pecar. E no 32, eles têm a responsabilidade, então, de ordenar sacerdotes e mestres, declarar o Evangelho de acordo com o Espírito Santo. Isto são as 7 primeiras coisas, 7 primeiras instruções que aqui foi dado aos 12, supostamente iriam ser chamados. E isto faz-me lembrar que o versículo 34, ele está aqui a dizer novamente, que está a reforçar, que estas palavras não são de homens, nem de um homem, mas são minhas. E quando ele, em Doutrina e Convênios, Doutrina e Convênios 1:38, disse que minha palavra não passará, seja por minha própria voz ou pela voz dos meus servos, é o mesmo. Então, quer dizer que nós, quando
ouvimos os apóstolos a falar, e daí também a importância das conferências gerais, que achamos que 2 vezes por ano até vemos naquela altura, e quanto até não damos mais atenção à leitura ao longo do ano daqueles discursos. Mas tudo quanto os apóstolos dizem, estes 12 dizem, é a mesma coisa como se fosse a voz do próprio Senhor a falar para nós. Então não devemos escutar a voz só 2 vezes no ano, em abril e outubro, devemos escutá-la o tempo todo, o ano todo, e saber qual é a vontade do Senhor para nós, porque é através deles que o Senhor fala connosco. E por isso é muito importante que nós possamos testificar do trabalho e da responsabilidade dos 12 apóstolos do Senhor. E procurar, como tu disseste muito bem, fazer com que isto não sejam 2 ocasiões por ano, mas seja um esforço mais contínuo. Claro. Nós hoje temos, por causa dos nossos equipamentos eletrónicos, a capacidade de ouvir constantemente os apóstolos a falarem, de ouvir os seus discursos, de ouvir as mensagens que eles designaram para serem a nossa fonte de inspiração e para revelar aquilo que é importante para nós nestes próximos meses, entre uma conferência e a outra. Eu faço isto com alguma frequência no carro. Enquanto vou no carro, ponho um dos discursos a tocar. E assim estou a ouvir sem deixar de prestar atenção à estrada. Mas as oportunidades hoje são múltiplas para podermos ter a voz viva do Senhor através dos seus servos na nossa própria vida. E a falar para nós diretamente no nosso tempo. Lucinda, só para, antes de sairmos aqui da secção 18, há aqui uns versículos que eu gostava também de ler, que vão de 21 a 24. E a mensagem aqui é muito importante e eu acho que gostava de utilizar estes versículos para desmistificar uma coisa que acontece com frequência na igreja. E diz aqui no versículo de 21 a 24: Tomai sobre vós o nome de Cristo e falai a verdade com seriedade. E todos os que se arrependerem e forem batizados em meu nome, que é Jesus Cristo, e perseverarem até ao fim, serão salvos. Eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Portanto, todos os homens devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai, pois por esse nome serão chamados no último dia. O Senhor aqui está a convidar-nos a tomarmos sobre nós o seu nome. Nós somos cristãos porque somos filhos de Jesus Cristo pelo batismo. Ele torna-se o nosso Pai. O nome pelo qual nós devemos ser chamados e o nome que devemos tomar sobre nós com muita atenção, com muita dedicação, é o nome de Jesus Cristo. Uma das coisas que eu gosto sempre de falar quando falamos acerca de tomar sobre nós o nome de Cristo é de ir às Escrituras, ao Velho Testamento, ao livro de Êxodo, no capítulo 20, que tem aquilo que estava escrito nas placas que Moisés trouxe quando ele desceu do monte, que tinham os 10 mandamentos. E estas placas tinham os 10 mandamentos e os primeiros 4 mandamentos falavam acerca da relação dos homens com Deus. E os últimos 6 mandamentos falavam acerca da relação entre os homens. O primeiro mandamento é, não terá, está escrito no versículo 3, Êxodo 23, é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento, no versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E muitas vezes nós ouvimos as pessoas interpretarem este segundo mandamento como não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Mas, no entretanto, não é dirás que está ali escrito. O que está ali escrito é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Dizer, ai meu Deus, valha-me Deus, até amanhã se Deus quiser. Porquê que isto iria ser o segundo mandamento? Porquê que isto iria ser tão contrário? Temos muitas explicações e a Igreja está cheia destas tipos de explicações. Ai, porque Deus, cada vez que nós dizemos o nome dele, ele olha e ouve e depois a gente não diz nada de jeito e ele fica magoado. No meu ponto de vista, o que está aqui descrito no versículo 7 é que nós não devemos tomar sobre nós o nome de Deus em vão, sem termos plena consciência de que o devemos seguir. Que aquele compromisso que estamos a fazer no batismo e que renovamos todas as vezes que tomamos o sacramento e que tomamos sobre nós o nome de Deus cada vez que fazemos uma ordenança, é uma coisa sagrada e que tem um significado muito importante e que não deve ser feito levianamente. E o Senhor diz aqui, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Portanto,
quando Curioso. fazemos, quando fazemos convénios com Deus, que não os façamos em vão, que sejamos fiéis aos convénios que fazemos com Ele, porque não seremos inocentes se tomarmos o seu nome em vão. Muito interessante, Luís. Nunca tinha pensado nessa perspectiva. Sempre fui ensinada realmente que não deveríamos dizer o nome de Deus em vão, e era assim que eu interpretava essa escritura. E agora elucidaste-me, realmente acho que faz todo sentido aquilo que tu disseste. Vamos passar então para a secção 19, uma das minhas secções favoritas no livro de Doutrina e Convénios. E a razão pela Mais qual... importante. É a mais importante. Acho Em esta toda a secção revelação. incrível. Aqui o Senhor começa a revelar um pouco daquilo que se passou com ele quando ele estava no jardim do Getsemane, o sofrimento que ele teve e porquê que ele teve esse sofrimento. É a primeira vez que Cristo descreve o seu próprio sofrimento. É aqui, não é? Que ele revela aquilo que sentiu no seu íntimo, enquanto estava a passar por todo aquele sofrimento. Há uma coisa que esta secção me ajuda a interiorizar na minha mente e a ter uma gratidão cada vez maior por Jesus Cristo. Muitas vezes ouvimos e prestamos o nosso próprio testemunho a dizer que somos gratos por Cristo ter morrido por nós. Cristo não tinha que morrer por nós, mas porque se Ele não quisesse, portanto, Ele fê-lo utilizando o seu arbítrio, por amor a nós. Mas a qualquer momento, durante o seu sacrifício expiatório, que foi tão doloroso, tão difícil de suportar, e nós vamos ler estas mesmas palavras um pouco mais abaixo, Ele poderia ter dito: já chega, eu vou morrer agora. Porque aquilo era suficiente para matar qualquer pessoa, e Ele era um ser mortal. Mesmo assim, E Ele poderia ter dito: altura. já chega, eu vou dar o meu espírito agora e acaba-se este sofrimento. Ele submeteu-se ao sofrimento, mas Ele ficou naquele sofrimento até que o preço estivesse pago. E lembremos-nos que o preço que foi pago não foi o 1 mais 1 mais 1, mas foi um preço infinito. Uma carga tal que nenhum de nós consegue compreender. Ele próprio não quer que nós compreendamos o valor desse sofrimento. Exatamente, ele não quer. Próprio não quer, ele não quer. Ele diz: eu já fiz isso por vocês. Para que vocês não tenham que sofrer por isso. Exatamente. Claro. É interessante que aqui Deus tem esta conversa, Jesus Cristo, aliás, tem esta conversa com Martin Harris a dizer: aquilo que te está a ser pedido a ti para fazeres é uma coisa difícil. No entretanto, não é mais difícil do que aquela que eu tive que fazer. Em Doutrina e Convénios 121 e 122 temos uma mensagem semelhante, e é uma mensagem poética do Senhor Jesus Cristo, nessa altura, a Joseph Smith, que estava na prisão de Liberty, na qual ele diz: não reclames por estar a passar por estas coisas. És tu mais do que eu? És tu mais do que eu? Lucinda, Luís, quando vocês estão a passar pelas vossas dificuldades e que as acham tão difíceis, somos nós menos dignos delas do que Jesus Cristo foi de passar pelas dificuldades que Ele passou? E o Senhor quer também que nós saibamos que nem sempre a luz, durante a nossa mortalidade, nem sempre a luz está no fim do túnel. Nem sempre todas estas dificuldades acabarão com uma bênção tão grande que vai valer a pena aqui, neste momento, nesta nossa perspectiva finita e mortal, passar por aquelas dificuldades. Aquilo que eu me lembro aqui é de perguntar: o que é a minha fazenda? Qual é a minha fazenda? Qual é aquele mandamento que para mim é difícil demais de cumprir? O que é que o Senhor me pede que é demasiado difícil de cumprir? Para alguns... Esta secção, repara, Luís, esta secção não foi só para Martin Harris. Esta secção é para nós todos. Nós podemos perguntar: o que é que eu estou disposta a sacrificar no altar do sacrifício? O que é que eu estou disposta a dar? É a minha fazenda, é a minha vida, é o meu tempo, sei lá, há tanta coisa que nós podemos pôr no altar do sacrifício, não é? Mas, e é curioso, como ele quis explicar a Martin Harris: olha, aquilo que tu passaste, aquilo que tu fizeste foi uma coisa muito ínfima, comparado com toda a grandiosidade do sofrimento que eu passei. E aquilo que tu sacrificaste
foram coisas materiais, foi a tua fazenda, foi o teu casamento, foi o teu prestígio junto das pessoas ali daquela localidade. Mas a recompensa que nós teremos, a recompensa serão recompensas eternas. Nós estamos a sacrificar coisas materiais, coisas da nossa vida, para que possamos depois, para que o retorno possa ser as bênçãos da eternidade. E nós isso também ainda não conseguimos visualizar. Se Joseph Smith, se Martin Harris, agora onde eles estiverem, se eles pudessem dizer assim, olha, afinal, se eu soubesse que isto era assim, poderia ter sacrificado muito mais. Ou então o meu sacrifício seria feito com outro ânimo e não com tanto pesar, com tanta dor como eles tiveram, não é? Uhum. As mães têm esse mesmo sentimento. E o Senhor tem certamente também esse mesmo sentimento. As dores que as mães sentem ao dar à luz, mais tarde vai valer a pena. Todos os sacrifícios que as mulheres fazem em trazer os seus filhos, em educar os seus filhos, aquilo que dão delas próprias, o seu tempo, todo o seu conhecimento, toda a sua paciência, e eu sei que a paciência é incrível, a paciência que as mulheres têm na educação dos seus filhos. E aqui, quando se diz isto, o papel das mães nem sempre é só com os seus filhos. Muitas vezes as mães são mães até dos seus próprios maridos. Quantas vezes? Exatamente. E quão grato eu sou, e quão grato eu sou pelo exemplo da minha esposa nesse sentido. Agora, lendo aqui um pouco mais abaixo, os versículos sobre os quais eu gostaria de me focar no resto desta aula. Começando no versículo 16. Todas as conferências gerais, Lucinda, nós ouvimos sempre alguma autoridade geral dizer que nós não compreendemos na plenitude o sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Que nos falta ainda muito conhecimento para conseguir compreender um pouco mais sobre aquilo que realmente se terá passado, como é que Jesus Cristo teve este sofrimento todo e como é que este sofrimento acaba por justificar e por nos santificar. Okay? Este tem sido um tópico dos meus estudos pessoais. Eu escrevi um documento que está em constante atualização. Cada vez que vou encontrando mais escrituras, mais citações, eu vou atualizando aquele documento. E este documento está também disponível para todos vocês que o quiserem pedir. Já sabem, só têm que pedir para fé.inabalável.sud@gmail.com. Mas eu gostava então de ler aqui os versículos de 16 a 19. Pois eis que eu, Deus, sofri estas coisas por todos, para que não precisassem sofrer caso se arrependam. Mas se não se arrependerem, terão que sofrer assim como eu sofri. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse, tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Todavia, glória seja para o Pai. Eu bebi e terminei os meus preparativos para os filhos dos homens. Isto para mim é poético e sempre que eu leio esta escritura o Espírito toca-me e eu não posso deixar de me emocionar por estas palavras de Jesus Cristo. Qual é então a natureza do sofrimento de Jesus Cristo? O que é que ele, porquê que ele passou no jardim do Getsémani que o fez sofrer desta maneira? E ele aqui descreve no versículo 18, e eu gostava mais uma vez de ler. Sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros e sofresse tanto no corpo como no espírito. A sua alma sofreu. E desejasse não ter de beber a taça amarga e recuar. No entretanto, ele fez aquilo que o Pai sabia que era necessário, aquilo que ele sabia que era necessário para a nossa própria salvação. Nós não sabemos aquilo pelo que Jesus Cristo passou. Nós não sabemos o que é que causou aquela dor. No entanto, sabemos que aqueles que não se arrependerem, aqueles que forem orgulhosos ao ponto e rebeldes ao ponto de não se arrependerem, apesar de todas as oportunidades que lhes serão dadas, irão passar por isso. Essas pessoas são os filhos da perdição. E quando nós pensamos sobre aquilo que elas vão passar, sabemos que se Jesus Cristo diz aqui que
se eles não se arrependerem, irão ter que passar por aquilo que ele passou, então sabemos que aquilo que Jesus Cristo passou foi exatamente aquilo que os filhos da perdição irão um dia passar. Houve vários profetas e apóstolos que falaram acerca daquilo pelo qual os filhos da perdição iriam passar depois do julgamento. E eu gostava de ler aqui algumas dessas citações deles. Eu vou ler as palavras de Brigham Young, de Erastus Snow, de Bruce R. McConkie. A ideia da segunda morte, ou dissolução do espírito, é a coisa mais aterradora para a alma. Mas o nosso Pai ordenou que a manutenção da nossa organização espiritual, assim como a dos nossos tabernáculos, só pode ser mantida e aperfeiçoada através da obediência às leis divinas. Agora as palavras de Erastus Snow. O que podemos entender disto, senão a decomposição, o retorno das partículas organizadas aos seus elementos originais, depois de sofrer a ira de Deus até ao tempo indicado? Isto parece um mistério, mas o princípio existe desde toda a eternidade. Só que é algo que vocês não conhecem e em que não pensam. Quando os elementos organizados não atingem o propósito da sua criação, eles são julgados de volta, como a velha cerâmica do irmão Keeble, para serem triturados e moldados novamente. Tudo o que tenho a dizer sobre isto é o que Jesus Cristo diz, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E se alguma vez fizer um fim completo do ímpio, o que mais é que ele pode fazer do que totalmente desorganizá-los e reduzi-los aos seus elementos originais? Esta vai ser a recompensa dos filhos da perdição. Bruce R. McConkie descreveu desta maneira: o primeiro homem, com exceção de Jesus Cristo, o mais nobre membro da raça humana, tinha caído, falando de Adão, como relatado pelas Escrituras, e tinha introduzido a morte temporal e espiritual no mundo. A morte espiritual é ser banido da presença do Senhor. A morte temporal é a dissolução do corpo e do espírito. Esta vai ser a condição dos filhos da perdição. Eles vão, depois da morte, alguns que não nasceram sequer, aqueles que seguiram Satanás logo desde a existência pré-mortal, eles nunca ganharam um corpo, nem nunca ganharão um corpo físico. Mas mesmo o corpo espiritual que eles têm vai ser dissolvido, vai ser decomposto dos seus elementos originais. Naquelas partículas que nós vemos no templo, quando Deus diz, existe ali matéria não organizada, vamos lá e criemos. Portanto, isto é aquilo que está destinado àqueles que são os filhos da perdição. E é este acontecimento pelo qual Jesus Cristo passou no jardim do Getsémani. Cristo, o mais digno dos filhos do Pai, aquele que na terra viveu uma vida que nunca foi maculada pelo erro e pelo pecado, sofreu a punição reservada para os piores dos pecadores, os rebeldes, os filhos da perdição. O sofrimento de Cristo foi a maior injustiça alguma vez perpetrada, mas foi o preço necessário para satisfazer a justiça e despertar as entranhas da misericórdia e para dar plena credibilidade e poder à súplica que Cristo faz em benefício daqueles que se arrependem. Em Doutrina e Convênios 45, de 3 a 5, nós lemos: ouvi aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando a vossa causa perante ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem te rejubilaste. Contempla o sangue do teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosse glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem no meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Porquê que Cristo suou sangue por todos os poros? Porquê que o sangue de Cristo, no momento, no jardim do Getsémani, porquê que o sangue de Cristo estava fora do seu corpo? Porque Jesus Cristo, durante um momento, ele foi decomposto, não se pode dizer até ao nada, porque o nada não existe, mas ele foi decomposto até aos seus elementos básicos. Ele foi decomposto até ao momento da sua própria criação. Cristo foi o único ser que foi criado espiritualmente pelo Pai Celestial e que depois foi criado espiritualmente por Ele próprio. Como Cristo diz em João 10, 17 a 18,
Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. E este mandamento eu recebi do meu Pai. O facto de que Cristo se submeteu voluntariamente ao pior castigo, aquele castigo que é reservado para os filhos da perdição, para poder despertar as entranhas da misericórdia, para que o nosso arrependimento fosse válido, faz com que este sacrifício que Ele fez por ti, por mim, por todos nós, tenha um valor maior e eu consiga compreender melhor este valor e dar um maior apreço ao sacrifício que Ele fez. Mais uma vez, Ele disse ao Pai, mesmo antes de fazer este sacrifício: Pai, se for possível que eu não tenha que beber deste cálice. No entretanto, eu estou disposto. Se não houver outra maneira, eu estou disposto. E Ele sabia por aquilo que Ele ia passar. Foi Ele o Criador de todos nós. Foi Ele que ajudou o Pai na organização. Ele foi o primeiro, a primeira inteligência a ganhar um corpo espiritual, o primeiro. E Ele foi o único que, na verdade, neste seu momento, neste seu sacrifício, deixou de ter aquele corpo espiritual por um momento, para poder pagar o último preço, o preço mais elevado, para que todos nós, se nos arrependermos, mais uma vez a importância do arrependimento, se nos arrependermos, não tenhamos que pagar o mesmo preço que Ele pagou. Daí, Luís, e essa tua explicação que foi tão elucidativa e tão boa, daí realmente nós temos um valor incalculável para Ele, não é? Só alguém com um amor tão grande como o dele e alguém que compreende o valor de uma alma é que conseguiria estar disposto a fazer este sacrifício da maneira como tu realmente o descreveste, não é? Que nós não conseguimos entender. São apenas, ou seja, conseguimos entender, conseguimos perceber, mas não conseguimos sentir aquilo que ele sentiu. E, por exemplo, há pessoas de outras igrejas, por exemplo, que eles ficam tremendamente chocadas com o sofrimento que Cristo teve na cruz, mas não se compara de maneira nenhuma com o sofrimento que ele teve no Getsemane, não é? Porque houve a tal decomposição dos elementos, como tu estavas a descrever, não é? Atenção, porque se formos falar em... Atenção, eu queria só interromper, mais uma vez, e aqui aplica-se muito bem aquela frase que nós dizemos sempre no início: isto são os meus pensamentos, são as ilações que eu tirei. Ao estudar as Escrituras e ao estudar as frases de profetas, eu cheguei a estas conclusões. Isto não é a doutrina da Igreja. Sim, mas também estás a basear-te nas citações de profetas e nas Escrituras para que possas validar esse teu conhecimento. Não certamente. É? Pronto, é isso. Mas na realidade, estava a dizer que o sofrimento, houve muitas pessoas que já sofreram fisicamente, talvez torturas maiores do que aquelas que Cristo sofreu. Mas a própria angústia da alma que ele sofreu e passou no jardim de Getsemane, isso realmente é incompreensível para o ser humano, porque nunca passamos, nem nunca iremos passar. Eu espero que não. Eu espero que não. Caso estejamos dispostos a isso. Uma das coisas que é também interessante aqui na secção 19 é quando ele fala, quando Jesus Cristo fala acerca do conceito de eternidade. Quando nós lemos, começando no versículo 10: Pois eis que o mistério da divindade quão grande é. Pois eis que eu sou infinito, e o castigo que é dado pela minha mão é o castigo infinito, pois infinito é o meu nome. O que ele está aqui a dizer é que o castigo de Deus é infinito porque Ele é infinito. É infinito. Okay? É como dizer o castigo do Luís. Não quer dizer que ele esteja ainda a sofrer, que ele ainda esteja a sofrer. Ou que o nosso sofrimento seja também eterno e infinito. Eterno, okay? Exatamente. Castigo eterno, diz no versículo 11, é o castigo de Deus. Castigo infinito é o castigo de Deus. Ou seja, como o meu nome é infinito, o castigo que eu dou é infinito. Ok? No entretanto, também isto aplica-se ao outro lado da moeda. As bênçãos, a glória, a felicidade que Ele dá é também infinita e eterna, porque é dada por Ele. Okay? Relativamente a esta mesma palavra, e como é que isto se aplica aos filhos da perdição, eu vou avançar aqui um bocadinho mais de informação e eu espero que as vossas cabeças não explodam com toda esta informação nova.
Ahm, por quanto tempo é que estas almas que irão para as trevas exteriores estarão lá? Por quanto tempo? Existem, mais uma vez, algumas citações que eu vou passar a ler quanto à duração deste castigo que os filhos da perdição irão receber. Eu tenho aqui duas citações, uma de Brigham Young e outra de George Q. Cannon, que eles falam acerca do tempo, da duração daquele castigo que os filhos da perdição irão receber. E Brigham Young disse: os rebeldes serão remetidos aos seus elementos originais, para lá permanecer durante miriades de anos, até que o seu pó novamente seja reavivado, antes da sua reorganização. Alguns podem argumentar que este princípio levaria à reorganização de Satanás e dos seus diabos. E depois ele diz: eu não digo nada a respeito disso, exceto aquilo que o Senhor diz, que quando ele vier, ele irá aniquilar o que tinha o império da morte. George Q. Cannon diz: acreditamos que há um inferno sem fim. Não acreditamos, porém, que os seres humanos para lá sejam remetidos eternamente. O inferno pode ser sem fim e a punição pode ser sem fim, mas isso não quer dizer que os que para lá são enviados tenham que permanecer lá permanentemente. Portanto, Brigham Young, George Q. Cannon, e existe uma outra citação também de Joseph Smith, em que ele diz a mesma coisa. No entretanto, isto são três opiniões de três líderes da Igreja. Eu sei que tu fizeste um estudo que chega a conclusões ligeiramente diferentes destas. Mas, mais uma vez, atenção que mais uma vez, deixa-me só terminar aqui dizendo o seguinte. Eles aqui não dizem 100% que é assim. Portanto, tanto Brigham Young como Joseph Smith diz que nós não podemos saber se isto vai acontecer ou não. Então, fala-nos acerca daquilo que tu descobriste. O que eu descobri em relação a isto diz assim: a grande tragédia de tudo isso é que todos aqueles que se tornaram servos de Satanás jamais poderão voltar. E ele aqui tem uma escritura que é Doutrina e Convênios 29:29. Eles não podem ser levados no futuro para outro ciclo de criação e reciclados. Por terem traído Deus depois de serem dotados de tremendas bênçãos espirituais, eles perderam seu lugar no programa de progressão eterna de Deus para sempre. Centenas de milhões de outras inteligências estão aguardando sua vez. Por terem traído Deus, os filhos da perdição perderam completamente suas bênçãos eternas. Então aqui ele está a dizer que não há uma segunda chance. Não há uma segunda chance. E se houver, ainda estão outras centenas de milhões de outras inteligências à frente deles, à espera de poderem se unir a um elemento e tornar-se num espírito. Portanto, temos estas duas perspectivas, Duas versões diferentes, duas bem fundamentadas. Eu acho que, na verdade, Brigham Young, Joseph Smith e George Q. Cannon, nas suas frases, não estão assim tão contra aquilo que tu descobriste. E é bom que irmãos e irmãs que estão a ver isto, vocês possam pedir mais uma vez através do e-mail fé.inabalável.sud@gmail.com este documento que contém todas estas citações, que contém todas estas escrituras, para que vocês possam fazer o vosso próprio estudo, fazer as vossas ligações dentro das Escrituras e para poderem aprofundar este conhecimento e solidificarem este conhecimento em vocês mesmos. Mas é importante que nós saibamos que o estudo traz grandes bênçãos em termos de conhecimento, mas em termos também de testemunho. E o nosso testemunho torna-se mais forte cada vez que nós aprendemos mais acerca dos mistérios de Deus. Eu sou grato, pessoalmente, por ter a capacidade de, nestes últimos dias, ter o Espírito Santo, ter recebido o dom do Espírito Santo depois de ter sido batizado. Não profetizei, como Joseph Smith e como Oliver Cowdery, logo depois do seu batismo, mas tenho recebido muitas revelações pessoais para a minha própria vida, para o meu próprio chamado, para satisfazer a minha própria curiosidade e a sede que eu tenho de conhecimento. Tenho sido muitas vezes ajudado pelo Espírito a saber mais do que aquilo que está escrito nas linhas, mas a conseguir ler nas entrelinhas. Mais alguma coisa que queiras adicionar, Lucinda, em relação a este ponto?
Não, já esclareceste tudo muito bem e ficou aqui a pulga atrás da orelha e eu vou estudar isso realmente com outros olhos. Luís, para terminarmos, estes últimos 3 versículos de Doutrina e Convênios 19 vêm muito a propósito em relação àquilo que nós tivemos tudo aqui a falar. Diz assim: eis que podes ler isto sem te regozijares e encheres de alegria o coração? Ou podes tu continuar a andar como um guia cego? Ou podes ser humilde e dócil e conduzir-te sabiamente perante mim? Sim, vem a mim, teu Salvador. Amém. Eu sinto-me muito grata por todas as oportunidades que eu tenho na minha vida de poder estudar um bocadinho mais acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E sinto-me muito grata por todas as palavras de sabedoria que leio de profetas, dos meus líderes e da minha própria revelação. E é isto que nós, quando nós aprofundamos mais as Escrituras, muitas vezes perguntamos, mas porquê que estamos aqui a falar sobre isto? São temas tão complexos para nós. Será que todas as pessoas vão compreender? Mas na realidade nós não temos desculpa para nos guiarmos como um guia cego. E eu sinto-me grata por todas estas oportunidades e por esta oportunidade de estar aqui a falar contigo e com as pessoas e poder também transmitir aquilo que sabemos e poder também ser receptivos das opiniões e das palavras das pessoas que nos ouvem. Por isso eu queria testemunhar que tudo aquilo que for para nosso enriquecimento espiritual e doutrinário é uma mais-valia na nossa vida, porque ninguém pode ser salvo em ignorância. Sim, e não só não podemos ser salvos em ignorância, o versículo 39 retrata perfeitamente uma das coisas que me acontece quando eu aprendo mais sobre o Evangelho. Alegria. Podemos ler isto, podemos aprender estas coisas sem nos regozijarmos com este novo conhecimento, com esta nova apreciação que ganhamos pelo sacrifício do nosso Salvador, sabendo o amor que Ele demonstrou, sabendo mais plenamente o amor que Ele demonstrou por nós, o sacrifício que Ele fez por nós. Será que isto não enche de alegria o nosso coração, não enche de apreciação, de gratidão o nosso coração? Será que vamos continuar, depois de saber estas coisas, a andar como um guia cego? Ou será que vamos mudar a nossa atitude e vamos começar a ser humildes e dóceis e a conduzirmos sabiamente perante o Salvador? As Escrituras têm este poder sobre nós, somente se nós quisermos, somente se nós quisermos que a espada dele nos penetre até à medula e que mude e que vá até mesmo ao nosso íntimo, ao íntimo da nossa alma, tanto espírito como corpo juntos. Isto é importante que nós saibamos isto, é importante que façamos este esforço. Foi um prazer estar convosco esta noite. Vamos despedir-nos. Lembrando-vos que, se não o fizeram ainda, por favor, subscrevam ao canal, continuem a apoiar-nos neste nosso esforço, neste nosso sacrifício, que acreditem, irmãos, é difícil podermos fazer estas coisas e prepararmos tudo isto. Mas quero-vos pedir também que passem a palavra a outras pessoas que vocês conhecem acerca deste nosso esforço, que esperamos que seja benéfico para vós. Por mim, uma boa noite para todos e até à próxima semana. Não se esqueçam, vai estar connosco também o nosso irmão Ricardo Lima. Lucinda? Boa noite e até para a semana.